Hoje, o comentário, a resenha é sobre O Feijão e o Sonho, o livro de literatura brasileira que não só destaca a vida dos brasileiros, sino também de muitos cidadãos latino-americanos. Geralmente, os livros da coleção Vagalume são dirigidos para um público infanto-juvenil. É uma literatura simples, fácil de compreender, de autores brasileiros que apresentam um pouco sobre as literaturas nacionais, né? Pensando nesse caso no Brasil. É por essa razão que hoje a resenha, o comentário, a fala sobre o livro vai ser na língua portuguesa. É um livro que eu gostei bastante, um livro que eu não pensava que ia gostar tanto, mas na verdade eu fiquei surpreso porque a característica da coleção Vagalume é um público infanto-juvenil para incentivar a leitura nos jovens, mas o conteúdo desse livro é um conteúdo bastante adulto, né? Porque ele vai discutir a luta diária da sobrevivência, mas também como as pessoas não conseguem lutar pelos seus sonhos, justamente pela sua luta diária. Então a gente vai entrar um pouco no que seria o argumento do livro e vai comentando ele aos poucos. Num primeiro momento, o livro vai contar a vida de Campos Lara, ou também conhecido como Juca. É um nome bastante trabalhador, só que ele é uma pessoa que se interessa pela arte. Ele sonha com ser um grande poeta, conhecido em todo o país, que as pessoas conheçam sua obra. Por outra parte, está sua esposa, que representa a realidade, né? Sua esposa que cuida dos filhos, cuida da casa, e sua esposa precisa de dinheiro para sustentar o lar. Enquanto ele não consegue sustentar a família, ela fica muito irritada e a gente consegue perceber como se ela fosse uma pessoa má ou uma pessoa que sempre está com raiva, mas na verdade também devemos entender um pouco a situação dela, que ela precisava de dinheiro para sustentar seu lar, para sustentar a família. E as aulas que ele dava não eram suficientes, economicamente falando, para sustentar a casa. E muitas vezes, como acontece no início do livro, ele, pelo amor à arte que ele tinha, ele preferia gastar o dinheiro, o pouco dinheiro que ganhava, ele preferia gastar em algumas coisas artísticas, como estátuas ou livros mesmo, alguma coisa que tivesse referência à arte. E por outra parte, sua esposa e seus filhos passando um pouco de aperto. Numa segunda parte, o livro vai começar a contar a vida de como é que eles se conhecem. Eles se conhecem numa cidade pequena, um povoado, né? Uma cidade com poucos habitantes. A Maria Rosa, né? Fica apaixonada pelo cara, mas também ele é um cara interessante, certo? Ele é um cara que escreve para os jornais, ele é considerado um intelectual, um livre pensador, que inclusive isso vai gerar problemas mais para frente, mas nesse primeiro momento ele é um cara que escreve para jornais e ele vai falando para sua esposa, né, para sua futura esposa, o que ele faz. Ele é um poeta, declama poesias, mostra poesias para ela e ela vai se apaixonando do jeito dele. Mas também ela tem um interesse, não um interesse econômico, mas sim um interesse como qualquer pessoa que tem sofrido na vida, né? Um interesse de poder formar uma família e que ele consiga, nesse caso, né, a figura patriarcal, né, que consiga sustentar o lar. Eles se casam, constituem uma família. Com o passar do tempo, ela consegue perceber que o Campos Lara não é uma pessoa tão rica quanto ela pensava. Na verdade, não é por uma questão de grana, é por uma questão de poder sustentar a família. E ela percebe que ele trabalha muito mesmo, ele é conhecido na literatura e tem seus poemas nos jornais e tal, mas ele não ganha muito dinheiro. Então ela começa a ficar preocupada de como é que vão sustentar a família. E aí que começa o desenvolvimento da obra, né, do livro. Por outra parte, o Gomes, lembram do Gomes, que casou com a Creusa, prima da Maria Rosa?
Esse cara, sendo um cara trabalhador, sem ter nenhuma postura intelectual, começa a ganhar muito dinheiro, ele cria uma empresa, fica muito rico mesmo, e passando necessidade, né, as aulas já não eram suficientes para sustentar a família. A Maria Rosa, preocupada por aquela situação de não poder sustentar sua família, pede para Campos Lara buscar emprego com o Gomes. Lembra do Gomes? O Gomes que casou com a Creusa, prima da Maria Rosa. E o Gomes acha interessante porque a postura do Campos Lara vai gerar uma coisa interessante, assim, um charme interessante, porque é um intelectual que trabalha para a empresa dele, certo? Aí ele contrata, o emprego, o trabalho não é na cidade onde eles moram, mas é uma cidade vizinha. Essa cidade, o Campos Lara e Maria Rosa mudam para lá, os filhos já estão crescendo. Tem uma parte importante aqui com um dos filhos mais velhos, que é o João Alcinho. A Maria Rosa tem muito medo do João Alcinho ele virar um poeta. Ela tem um medo terrível dele virar igual o pai, porque ela sente que não conseguiria nem sequer se sustentar por ele mesmo, certo? Eles mudam para aquela cidade, começa a trabalhar, o Campos Lara começa a ser um cara mais desenvolvido, conversa com a policial, com o senhor do boteco, com o padre, com um monte de pessoas. Mas lembra por que ele, sendo um livre pensador, ia ter problemas no futuro? Ele, naquele povoado, inventam que ele, por ser um livre pensador, falava mal do padre e que o padre abusava das crianças. Ele fica, a primeira vez que a gente vê muito irritado o Campos Lara, ele tenta encarar todo mundo na frente aí do povoado, né, da praça principal, inclusive chama no padre, e ele encara o padre e fala que nunca falou aquilo, que isso é mentira e tal. Ele consegue limpar seu nome, e tudo porque ele era um livre pensador. Por essa razão, o Campos Lara decide sair daquele povoado. A Maria Rosa também sai daquele povoado com ele. E ele vai ser reconhecido nesse momento do romance. Ele vai, depois da saída do povoado, ele vai ser conhecido como um grande romancista. E uma coisa interessante, porque aí ele não vai ser o poeta que ele sonhava ser, mas ele é um grande romancista. A crítica eleva o nome dele, começa a comentar que é um cara muito interessante, a literatura nacional e tal. E ele começa a ganhar dinheiro. O que acontece? A Maria Rosa engravida novamente. E aí eles já têm, são 4 filhos no total. E a Maria Rosa fica pensando que talvez as coisas vão melhorar. Só que a mesma crítica que colocou o livro dele num patamar assim muito alto, a mesma crítica vai fazer com que ele seja um escritor medíocre, um escritor vizinho, um escritor de povoado. Então a nova crítica começa a fazer um trabalho de tratar mal o livro do Campos Lara, e ele começa a perder sua fama como um grande romancista. Já no final do livro, né, para concluir o argumento do livro, já no final, a Maria Rosa fala com ele que ele precisa conversar com o filho dele, porque o Joãozinho está ficando mais velho, uma pessoa também que precisa uma conversa de adulto. Na verdade, no livro fala uma conversa de homem, e ele está muito preocupado com essa conversa que vai ter com o filho. E o filho busca ele e fala com o pai: pai, eu preciso conversar com você. Ele fica muito tenso de que ele precisa conversar. E no final, ele entrega uma carta. Ele fica pensando que uma carta especificamente para uma namorada, assim, aquela parte hormonal de uma adolescente e tal. Só que a carta tem umas características que ele acha muito interessantes na parte literária, e quando está terminando de ler a carta, ele percebe que tem em casa um grande poeta, O Maior Medo da Maria Rosa. É um livro que vai falar sobre a vida cotidiana. Muitas vezes nós estamos infelizes no trabalho, mas precisamos sobreviver. Sonhamos com outras coisas, mas precisamos sobreviver.
desejamos fazer outras coisas, mas precisamos sobreviver. Aí está o argumento do título, o feijão e o sonho. Ou você busca seus sonhos, ou você compra comida, ou você vive sua realidade, que muitas vezes nos países latino-americanos, né, nessas desigualdades tão grandes que tem na América Latina, você precisa justamente ou comer ou viver o sonho. Poucas pessoas conseguem fazer as duas coisas. Esse é o drama do livro. Ele sonhava com ser um grande poeta, mas a luta diária, a criação de uma família, nada disso é fácil. É uma obra que, para ser da coleção Vagalume, eu achei bem adulta, né? São conteúdos que talvez as pessoas mais adultas consigam compreender. É uma leitura muito simples, como todos os livros da coleção Vagalume. Com a leitura do livro, a gente se questiona, vale a pena a gente trabalhar sempre sem questionar nossa existência? Vale a pena sonhar todo o tempo e também deixar que a vida nos leve, né, sem conseguir nem pagar nossas próprias contas? Na verdade, para muitas pessoas não existe nem sequer esse questionamento. Para muitas pessoas, ou você sobrevive ou morre de fome, ou mora na rua, ou qualquer outra dessas problemas sociais que geraria a falta de emprego, de dinheiro mesmo, certo? Então, nesse sentido, é um livro que nos gera grandes questões. É uma leitura muito legal, eu recomendo demais. Tomara que vocês consigam fazer leitura. O Feijão e o Sonho, de Orígenes Lessa.